Eu fiz tudo o que eu podia fazer para o meu filho e ele continua me chamando de mãe tóxica. Por quê? Meu filho se afastou de mim e justifica esse distanciamento e me chama de mãe tóxica. Para todo mundo ele diz que eu sou uma mãe tóxica, mesmo eu tendo feito o meu melhor para educá-lo. Por que isso acontece? Porque meu filho me chama de mãe tóxica. E ele usa esse termo para justificar o desprezo, para justificar a manipulação que ele tenta exercer sobre essa mãe. E diante de quem não conhece a mãe, de quem não conhece a história deles, ele se justifica sempre dizendo que a minha mãe é tóxica, minha mãe é narcisista. O que acontece nessa dinâmica? É muito simples a gente entender quem está falando a verdade ou não. Por quê? Porque contra fatos não existem argumentos. Então, as duas características básicas do narcisismo é, primeiro, a pessoa não tem nenhuma empatia. Ela não consegue se colocar no lugar do outro, ela não reconhece nenhum esforço que a outra pessoa faz. É uma característica do narcisismo. A segunda característica é que ela sempre tem razão. O narcisista, ele sempre vai ter razão. Ele nunca admite que erra, nunca admite que está errado. Sempre numa conversa, se chegar a ter uma conversa, ele ou ela é aquela pessoa que vai dizer assim, mas aquela vez você fez isso, mas 20 anos atrás você fez isso. Ou seja, aquela pessoa que desenterra aquilo que ele considera sendo o seu erro, mãe. E ele não vai nunca valorizar o seu sacrifício, o seu esforço. Por quê? Porque na cabeça do narcisista, o outro, e esse outro pode ser a própria mãe, o outro existe apenas para servi-lo, do jeito, na hora, no modo que ele espera ser servido. Ele sempre vai ter razão. Então ele vai justificar a distância ou o desprezo ou o tratamento ríspido, ele vai sempre justificar, rotulando-a de tóxica. O narcisista, ele aponta as falhas do outro, ele distorce as conversas, ele só procura quando precisa. O nome disso é projeção. O narcisista, ele aponta o dedo para sua mãe ou para o outro, justamente para não ter que olhar para a sua própria imaturidade. Chamar a mãe de tóxica se torna um álibi perfeito para ele ou ela, esse filho ou essa filha, continuarem na postura de adolescente. Precisamos nos lembrar, o narcisismo não é sobre quem cobra ajuda. O narcisismo é sobre quem pune com o desprezo. O narcisista foge da responsabilidade diante da vida, da sua própria responsabilidade diante da vida. Então o outro precisa ser o culpado. O outro precisa ser o vilão da sua própria história. E qual o melhor vilão da sua história do que a sua própria mãe? E muitas vezes, por não ter conhecimento, a mãe ela entra em processos de chantagem de muitos filhos para se sentir amada, para se sentir aceita, porque por sua vez essa mãe já não se sentiu amada por sua própria mãe. E aí ela cede aos caprichos do filho por sua própria insegurança. Só que essa postura não vai ajudar nem a você, nem ao seu filho. Se você reconhece que precisa fortalecer sua autoestima, seu autoconhecimento, entre em contato comigo e vamos conversar para eu entender esse momento atual que você está vivendo, essa dificuldade.